O assunto agora é educação. Um dos grandes desafios dos professores é ensinar a leitura para os alunos. Ter o hábito de ler é importante para os estudos, para se manter informado e até pelo lazer. Confira mais sobre o assunto na reportagem de Bruna Soares. Estamos aqui com Miriane Prates, que ela é professora e ela vai falar para a gente sobre o assunto. Miriane, qual a importância da leitura, principalmente com crianças? A leitura incentivada desde a infância melhora principalmente ou inicialmente o vocabulário, né, das crianças. E também a leitura literária, ela amplia a visão de mundo, a criticidade, a reflexão, né, de todas as pessoas. E há uma queda na leitura dos livros e qual o impacto que isso faz? Sim, há uma queda de leitura, principalmente leitura literária. Isso é muito prejudicial tanto para a pessoa, né, individual, quanto para a sociedade. As pessoas se tornam menos críticas, menos reflexivas, elas se tornam pessoas inferiores no sentido de não estarem atuando de melhor qualidade na sociedade. E o que o professor precisa saber para enfrentar o desafio de ensinar seus alunos a ler? Primeiramente, o professor tem que ser leitor. É muito difícil ou impossível até você não dar exemplos. Então, o professor, inicialmente, ele tem que ser um professor leitor, um professor assíduo, né? Está sempre falando de livros, comentando sobre livros, sobre a experiência literária que ele tem. E se os pais leem, isso é um bom exemplo? Nossa, é muito, muito mesmo. Os meus alunos, por exemplo, eles disseram que a boa parte dos seus incentivadores são os pais, são a família. Então, a família leitora, ela auxilia muito também na prática de leitura, no hábito de leitura em casa. E como você vê a leitura nas plataformas digitais ao invés de livros? Eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque a pessoa ela tem mais acesso, né? Uma professora mesmo diz, uma colega minha, diz que nós temos nas mãos a biblioteca de todo mundo. Então, esse auxílio, essa ferramenta auxilia muito para que nós ampliemos nossa capacidade de ler no sentido de termos mais acesso à leitura, mais acesso a livros. Miriane, e tem um peso na formação cultural a falta de leitura dos jovens? Tem um peso sim, um peso, né, muito grave, porque o jovem que não é leitor, ele não se torna um ser humano crítico, um ser humano reflexivo, um ser humano atuante na sociedade. Como, por exemplo, eu tenho um livro aqui da Chimamanda, que conta a história de uma menina, de uma garota que vive na Nigéria. Muito provavelmente, nós não temos um fácil acesso, talvez eu, por exemplo, nunca vá à Nigéria, mas com o livro na mão, eu consigo ter experiência, eu consigo vivenciar uma outra realidade que não é a minha. Então, o jovem, com esse hábito de leitura, ele pode experienciar várias outras realidades, várias outras culturas e conseguir aplicar esse conhecimento em sua sociedade, em sua vida e atuar melhor como um ser humano melhor. O agitador cultural Haroldo Pereira, que trabalha com as artes literárias há mais de 30 anos, também falou com a nossa equipe sobre a importância da leitura. A leitura abre portas, janelas e mundos para todos nós. E para a criança é uma grande descoberta, porque ela está em fase de formação. Então todas as leituras são bem-vindas, né? Você pega as obras já tradicionais, pega o Monteiro Lobato para ler, pega uma revista em que é o quadrinho de um Maurício de Souza, isso abre as cabeças das crianças de forma esplêndida, né? E uma criança que tem o hábito, que cria-se o hábito de visitar uma biblioteca, para ela é uma maravilha, porque ela tem diversos títulos que ela pode escolher, que ela pode ali estar manipulando e estar experimentando aquela textura do objeto livro. Isso é uma sedução maravilhosa. Então, a leitura é muito importante para a formação da criança, para a formação do ser humano, né? Quanto mais informação a pessoa tem para filtrar e para se descobrir enquanto ser responsável pelo segmento do mundo, segmento da história, isso vai ajudar a todos nós. Então, uma biblioteca, esse espaço magnífico, esse universo que nós temos aqui, com tantos títulos, ajuda a toda criança a ter uma visão mais plural, mais universal e mais responsável pela vida continuada de todos nós. No próximo bloco, as notícias do esporte. Não saia daí!